Então, Neemias, diante do processo, ele entendeu que para reconstruir Jerusalém, era preciso respeitar esse processo de reconstrução. E o objetivo nessa noite é aprender com essa lição, com esse processo, e restaurar aquilo que está derrubado, consertar o que ficou para trás, reedificar os muros da minha e da sua vida, restaurar a nossa Jerusalém, reconquistar o carinho e o relacionamento profundo com Deus, porque o Senhor, Ele quer um relacionamento próximo comigo, Ele quer um relacionamento próximo com você, Ele quer andar com o seu povo e chamar o seu povo de meu rebanho. É isso que Deus quer, e para isso nós precisamos reconstruir os nossos muros. E quais são as 3 lições que nós podemos tirar desse processo que Neemias experimentou? O tema desta mensagem, eu espero que fale profundamente ao seu coração. A palavra do Senhor vai trazer a nós hoje o processo de restauração, de reedificação, de reconstrução a partir da experiência de Neemias. Que ela seja edificante para a minha vida, para a sua vida, para todos nós. Deus te abençoe. Propósito. Você sabe o que é? Calma, esse não é o tema da nossa mensagem. Propósito é um alvo definido e muito bem definido por Deus. E o processo nada mais é do que aquilo que nos conduz até o propósito. E o processo, ele também tem alvo definido, ele também tem etapas, ele é muito bem definido. Se o propósito é o alvo que nós queremos alcançar, o processo é o meio que nós alcançamos o propósito. E nesta noite eu quero falar com você sobre um tema muito especial. Não despreze o processo de reconstrução. Quando Jesus, por exemplo, nos destaca no Evangelho de Mateus, capítulo 7, ele fala no Sermão da Montanha sobre a construção edificada sobre a rocha, e nós ouvimos sobre isso no domingo, o pastor Anderson trouxe essa reflexão profunda, potente, da parte de Deus, em que ele falava da questão da construção sobre a rocha, em cima da rocha, de certo modo sob também, embaixo, debaixo da direção da rocha que é Jesus Cristo, a pedra que os construtores rejeitaram, e como isso é importante, vital e fundamental para a nossa vida. Entretanto, em alguns momentos, a nossa jornada se torna difícil, uma jornada complicada, e a gente acaba perdendo algumas etapas dessa jornada, e muros são derrubados, edificações são comprometidas. Em alguns momentos, a minha vida, a sua vida, nós somos abalados pelo que acontece, e aquela edificação que parecia firme, apesar de estar com os pés em Cristo, ela ainda não estava debaixo da direção do Senhor. E aí vem o abalo, vem as dificuldades e os muros caem. Não é à toa que Jesus destaca isso e ele diz como é importante entendermos o processo de construção. Mas o que acontece na minha e na sua vida quando há uma destruição? Quando há um abalo, quando as estruturas são provocadas ao ponto de nós termos uma dificuldade e essa dificuldade, ela abalar a nossa estrutura de tal maneira que nós temos então que reconstruir, que recomeçar, que reedificar. Em que momento nós alcançamos isso na nossa vida? E qual momento você e eu nos deparamos agora neste tempo? Como você está? Como está ou como estão os muros da sua vida? Como você está diante de Deus, a sua construção, a sua vida, a sua jornada de fé? Como ela está? O nosso personagem dessa noite que vai nos dirigir, nos direcionar no processo, no entendimento do processo, no propósito de reconstrução. Esse personagem vai nos conduzir por esse processo que tinha como objetivo o propósito de reconstrução. E o personagem desta noite se encontra em Neemias capítulo 4. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 9. Livro de Neemias, Antigo Testamento, capítulo de número 4, versículos de 1 a 9. E diz assim, e você acompanhe comigo a palavra do Senhor. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso.
ridicularizou os judeus e, na presença dos seus companheiros e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Oferecerão sacrifícios? Terminarão a obra num só dia? Será que conseguirão ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulhos e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, ele completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apagueis as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. E neste meio tempo, então, a palavra do Senhor prossegue em Neemias capítulo 4, dizendo: neste meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Porém, quando Sabalate e Tobias, os árabes e os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, eles ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Senhor, que a Tua palavra nesta noite tenha primazia, que em nome de Jesus ela fale aos nossos corações e o Senhor nos ajude a entender o processo na reedificação das nossas vidas, no nome precioso de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, Neemias, o nosso personagem, ele volta para Jerusalém após conversar com o rei onde ele trabalhava. Trabalhava no Império Medo-Persa. Os judeus tinham sido dominados pelos babilônios e levados em cativeiro. Eles estavam sob o domínio dos babilônios. Em dado momento, esse império da Babilônia é dizimado, ele é conquistado pelo império dos Medo-Persas. E o rei, então, daquele império, ouve a história de Neemias, quando ele visita a cidade, recebe cartas dos irmãos que estão lá, de que os muros da cidade estavam destruídos, e que havia um povo naquele lugar, se aproveitando da situação, oprimindo os poucos judeus que começavam a voltar a Jerusalém, e aquela situação mexeu com o coração de Neemias, porque, meus irmãos, Jerusalém tinha um significado profundo para o povo judeu. Aliás, tinha não, tem um significado profundo para o povo judeu. Jerusalém era mais do que uma cidade, os muros eram mais do que uma fortificação. Para o povo judeu, Jerusalém era símbolo de uma identidade, era símbolo de uma construção, de um relacionamento que Deus estabeleceu com eles. E naquela cidade, no Monte Santo, haveria a adoração ao Senhor. O templo que Davi reconstrói, o templo que Davi ergue naquela cidade, era para adoração ao Senhor. Eles não estavam mais em tabernáculos, eles não viviam mais em tendas, eles estavam na cidade santa, na cidade sagrada. Havia uma relação íntima com aquela cidade, havia uma relação íntima com aqueles muros que protegiam toda a estrutura que Jerusalém representava. Então não era apenas e tão somente uma destruição, não era apenas e tão somente uma desolação, era algo mais profundo, uma identidade fora rompida. Uma vida, um orgulho, uma nação estava quebrada. E quando Neemias recebe as cartas, como eu disse, ele vai a Jerusalém, ele vê um povo abatido, um povo sem identidade, um povo já misturado, dominado pelos outros povos. Aquilo mexe com o coração daquele homem que servia a um outro povo, mas era um judeu, levado a cativeiro. E quando ele estava ali, ele conversa com o rei e pede: Senhor, eu preciso voltar à minha cidade, eu preciso ajudar os meus irmãos num processo de reconstrução. A nossa cidade, o nosso símbolo foi derrubado. E agora estão lá pessoas que escarnecem do Deus Todo-Poderoso. Eu preciso voltar. E naquele momento, então, o rei do Império Medo-Persa libera Neemias, ele retorna para Jerusalém. E ele encontra esse panorama. Essa cidade derrubada, essa cidade derrotada, essa cidade marcada pela desolação, manchada com o orgulho abalado. Aquelas profecias antigas que Deus veio alertando ao povo seu separado.
E foram muitos os momentos em que Deus falou com o seu povo por meio dos profetas. Isaías capítulo 5, versículo 4, por exemplo, a Bíblia diz assim: que mais se poderia fazer por este povo, por essa cidade, que eu não tenha feito? Então, porque ela só produziu uvas azedas, quando eu esperava uvas boas. No profeta Isaías está falando com o povo de Deus em Jerusalém. Ele esperava que o povo naquela cidade o adorasse, mas o povo estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. A cidade de Jerusalém já não era mais aquilo que representava. O povo judeu andava errante. Aliás, como o povo judeu gosta de uma errância, né? Se a gente olhar na história do povo de Deus, na Bíblia, principalmente na jornada do Antigo Testamento, como eles eram errantes. Era um povo que gostava de recomeçar, adorava um processo. E um processo de reconstrução. Eles estavam sempre em processo, alcançavam um propósito, chegavam na terra prometida, começavam uma nova relação, e eles caíam, e aí de novo começava o processo de retificação, de reconstrução, e o povo de Deus vivia nesse ciclo. Se você ler atentamente as Escrituras, você vai ver que o povo de Deus andava nesse círculo, talvez viciado ou vicioso, em que a reconstrução fazia parte da vida deles. O povo judeu parece que não tinha aprendido. E quando acontece então a invasão babilônica, a destruição de Jerusalém, o cerco à cidade santa, os muros caem, o povo é levado cativo, e depois de muito tempo Neemias volta e vê essa situação. Ele queria ser um instrumento de Deus para a reconstrução. Ele queria que os pecados antigos fossem deixados de lado, que Deus cumprisse a sua promessa de jogar no mar do esquecimento todos os pecados. E ali houvesse uma reconstrução a partir da iniciativa dele e principalmente da unidade do povo. Neemias queria e tinha esse desejo de ser um instrumento para recolocar Jerusalém no seu lugar. Então ele consegue isso do seu rei, o rei o libera e ele volta para Jerusalém. Mas quando ele volta para Jerusalém, ele tem ali um encontro com algumas pessoas. Neemias sabia que o processo seria duro. Neemias tinha consciência de um processo de reconstrução difícil. Neemias sabia que haveriam inimigos, que eles se levantariam e que seriam opositores àquela situação. Mas ele foi um instrumento de Deus e não desistiu do processo de reconstrução. A jornada longa de reconstrução dos muros, reconstrução da identidade, reconstrução da vida judaica, Neemias estava imbuído disso. E ele sabia qual era o processo. Então, como eu disse, quando ele chega a Jerusalém, como nós lemos no texto de Neemias 4, as perseguições começam. Lá no capítulo 1, Sambalat e Tobias, Gesem, árabes e outros povos que ali viviam começam a se levantar. Sambalat era um homem muito poderoso, era um governador de Samaria à época. E ele, com a sua influência, começa a dominar o povo, dizendo: olha, isso aí não vai acontecer. Essa reconstrução não vai adiante. Então Tobias, que vai na onda dele, e o inimigo sempre pega carona, né? O pastor falou sobre isso recentemente. O reino de Deus, às vezes, peca por desunião. Mas o inimigo, as tropas inimigas, elas não se desunem. É impressionante. E eles se juntam para atacar. E aqui acontece a mesma coisa. Então, quando Neemias está na missão, ele está juntando o povo na unidade com aquela dificuldade, vem Sambalat, vem Tobias, e Tobias chega a debochar, dizendo assim: olha, se uma raposa subir nesse muro, vai cair tudo. Tamanho o deboche e a descrença de que Neemias, no poder do Senhor, poderia reconstruir aqueles muros. Eu quero te fazer uma pergunta: será que em algum momento da sua jornada de vida, eu faço uma pausa aqui e pergunto a você, o inimigo jogou na sua cara que os seus muros, a sua cidade, a sua vida, o seu orgulho, a sua identidade em Cristo foi tão abalada, que você não teria mais chance de se recuperar, que você era irrecuperável, seus muros seriam para sempre derrubados? Será que você que está aqui ou está nos acompanhando pela internet nesta noite, será que você já ouviu isso do inimigo? Eu já ouvi, e muitas vezes. Esses muros vão ficar no chão. Mas Neemias sabia que isso era um deboche e que não teria prevalência contra o poder do Senhor. Neemias tinha convicção que o processo seria assim difícil, porque todo processo de reconstrução é duro, é doloroso, não é tão simples, é uma jornada um pouco mais longa, desgastante. Mas ele sabia que quem o chamou era fiel para cumprir a missão.
Quem convocou Neemias para a reconstrução estava à frente dele. Ele sabia que não poderia desanimar e queria conduzir o povo a esse momento. Apesar de Sambalate e Tobias se levantarem, apesar das dificuldades da unidade do povo, de todos os problemas, Neemias tinha o foco no processo e sabia que o propósito era maior. Por isso ele não duvidou, ele confiou no Senhor. Confiou que a reconstrução aconteceria e depois de um determinado tempo, alguns estudiosos falam 52 dias, a parte principal do muro foi toda reconstruída. Jerusalém já se encontrava fortificada. O orgulho da nação já estava quase que retornando, a identidade daquele povo. Eu pertenço a Jerusalém. Aquela cidade estava sendo reconstruída. Isso acontece comigo e com você, quando o inimigo nos acusa, como eu disse há pouco, e começa a reconstrução, Deus começa a fazer grandes coisas na minha e na sua vida. E o que acontece? O inimigo tenta de novo derrubar você, mas você está se enchendo tanto do poder de Deus, do Espírito Santo do Senhor falando, enchendo a transbordar na sua vida, que você já está com foco não mais no processo e muito menos nas pessoas, você já olha para o propósito, para o autor e consumador da sua fé. Neemias está ali naquele momento, naquela reconstrução, enfrentando as dificuldades, enfrentando as pessoas, e ele teve algumas chaves muito interessantes. Ele cumpriu 5 passos nesse processo. O primeiro deles, ele entendeu o que era o processo. Ele sabia que tinha uma grande missão, que aquela muralha não seria levantada, o orgulho do povo não voltaria, se ele não entendesse que aquilo era um processo. Por vezes a gente vacila e desanima na reconstrução das nossas vidas em Deus, porque a gente não entende o processo. A gente quer pular etapas. Nós queremos fazer o seguinte, nós queremos nascer e já sair correndo. A gente não quer engatinhar, a gente não quer sentar, a gente não quer ficar em pé no banco, ficar fazendo assim igual bebê. A gente não quer cair, a gente quer levantar e sair correndo. Tudo muito rápido. Neemias sabia que isso não poderia ser um perigo que ele entraria. Ele precisava compreender qual era o processo. Em segundo, a segunda chave que ele entende, ele estava atento a cada detalhe. Na leitura do livro, e nós vimos isso no capítulo 4, no finalzinho, no versículo 9, Neemias diz assim, de dia e de noite nós vigiávamos, porque ele sabia que cada detalhe era importante nessa reconstrução. E aí, se a gente acelera o processo de reconstrução, a gente não alcança o propósito, por quê? Porque o detalhe é esquecido. E aí, como diz muito bem o pastor Anderson, que morre de guerra avisada, é porque quer. Só morre de guerra avisada quem quer. E a gente perde batalhas aonde? Em detalhes. E é impressionante como Neemias cuidou de cada detalhe, porque no texto que nós lemos ele disse, enquanto tampávamos cada uma das brechas. Eu pergunto a você, você tem tapado suas brechas? Você tem entendido que isso é um detalhe muito importante, e que essas brechas precisam ser tampadas, precisam ser colocadas diante do Senhor? Terceira chave, muito importante, nesse processo que Neemias viveu e que serve para nós, ele não deu ouvidos à voz do inimigo. Quantos de nós, na reconstrução, na jornada de recomeço na vida, a gente ouve o inimigo? Como eu acabei de falar, você não vai conseguir, você não serve para nada, já acabou, está derrotado. É muito difícil ler a Bíblia, é muito difícil ficar 10 minutos orando. Para que você vai dar comida para esse morador de rua? Para que você vai evangelizar o rico? Ele não vai te dar ouvidos. O inimigo faz esse papel, mas o nosso é não dar ouvidos, e Neemias não ouviu. Ele não quis saber. A quarta chave que ele entendeu dentro desse processo é simples. Neemias teve como foco principal o propósito. O foco dele era sempre o propósito. Ele sabia que no final a cidade seria reconstruída, que ele tinha o privilégio de participar daquilo. Tanto ele sabe disso que quando ele recebe uma carta de Sambalate e Tobias, já uma carta bem maldosa, bem capciosa, uma casca de banana, capítulo 6, versículo 3, a carta é lida para eles, e Sambalate e Tobias levou para todo mundo, e ele que armou aquele circo, Neemias vira para eles e fala assim, para os mensageiros, fala assim, fala para eles que eu não tenho tempo a perder, sabe por quê? Porque eu estou realizando uma grande obra. O foco dele na reconstrução, naquele processo, era terminar a construção. Era reedificar Jerusalém. Como Jerusalém prefigura a nossa vida, eu quero desafiar você a entender esse processo, que em alguns momentos eu e você necessitamos abraçar o propósito constantemente, e entender que no final,
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A quinta e última chave nesse processo, e a gente vai tirar as lições agora, a quinta e última chave era o seguinte: bom, eu tenho foco no processo. Então, Neemias confiava que o projeto era de Deus e não dele. Isso é muito importante porque, num processo de reconstrução de vida, eu e você, seres humanos normais, como Neemias, somos tentados a acreditar que a gente tem força, que é por força do meu braço, pelos meus esforços, pelos meus méritos que eu alcancei a conquista, a reedificação espiritual da minha vida. Quando o povo de Israel, ainda saindo do Egito, Deuteronômio capítulo 18, saindo do Egito, vivendo o início de um relacionamento profundo com Deus, diz assim: não, esse trabalho, tudo isso eu estou conquistando pela força do meu braço. Mas Deuteronômio 18, o Senhor diz assim: não, o que você recebe, o que você conquista, o que você tem, não é da força do seu braço. Sou eu, o Senhor, que te dou força para prosseguir. Nada é por nós, é através de nós. Nunca será sobre nós, sempre será sobre Ele. O processo de reconstrução, se Neemias não focasse no propósito e tivesse a certeza de que não podia ser picado pelo mosquitinho azul da fama. Caramba, Neemias, tu é o cara, hein? Chegou em Jerusalém destruído, juntou meia dúzia, vamos reconstruir, começou o muro, pá, rapaz, que obra. Se ele não dissesse assim: a honra e a glória não são minhas, são do Senhor, essa obra não aconteceria. Por isso que eu e você precisamos pegar essa chave do processo que Neemias viveu e entender que o projeto de Deus não é nosso. A humildade para reconhecer e dizer: Senhor, reconstrói os meus muros, muda a minha Jerusalém, transforma a minha vida, é fundamental. Então, Neemias, diante do processo, ele entendeu que para reconstruir Jerusalém, era preciso respeitar esse processo de reconstrução. E o objetivo nessa noite é aprender com essa lição, com esse processo, e restaurar aquilo que está derrubado, consertar o que ficou para trás, reedificar os muros da minha e da sua vida, restaurar a nossa Jerusalém, reconquistar o carinho e o relacionamento profundo com Deus, porque o Senhor, Ele quer um relacionamento próximo comigo, Ele quer um relacionamento próximo com você, Ele quer andar com o seu povo e chamar o seu povo de meu rebanho. É isso que Deus quer, e para isso nós precisamos reconstruir os nossos muros. E quais são as 3 lições que nós podemos tirar desse processo que Neemias experimentou? Agora sim, em primeiro lugar, entenda o processo de restauração. Como eu disse, Neemias tinha plena convicção do que precisava ser feito. Ele sabia que a cidade estava devastada, e ele sabia que aquilo teria muito trabalho, mas ele não duvidou de quem o chamou. Neemias arregaçou as mangas e começou a trabalhar. Neemias não duvidou. E a grande lição que ele nos deixa é que, ao entender o processo, ele precisava viver isso. Não dava para pular etapas. Para reconstruir o muro, ele precisava juntar um grupo, passar a visão, distribuir as armas, distribuir as ferramentas, dar as ordens. E meus irmãos, minhas irmãs, como o apóstolo Paulo fala isso na carta aos Coríntios, e ele também fala isso na carta aos Romanos, nós somos um só corpo. Aos Efésios ele escreve do mesmo jeito, dizendo que para a edificação da igreja, Deus dá dons, mas é para a edificação da igreja. Paulo escreve aos Coríntios: imagina se a orelha quisesse ser mão e a mão orelha, se o pé quisesse fazer uma coisa, o pescoço falasse: eu quero para a esquerda ou para a direita, e o pé vai para o outro lado, a gente ia ficar desconjuntado. Paulo usa essa figura de linguagem para dizer ao povo de Corinto que fazia o que queria, que não tinha essa humildade para reconhecer os seus erros, para dizer: olha, nós temos uma visão, temos um propósito, e esse propósito tem um processo, se a gente não viver isso juntos, nós vamos cair. A gente como igreja não vai prosperar, a nossa igreja vai sucumbir, vai capitular, e foi o que aconteceu com Corinto. A igreja não resistiu muito tempo, não foi por falta de aviso e de instrução de Paulo. Neemias seguiu na mesma linha, e entendendo o processo, ele foi reunindo cada um na sua posição, meu irmão, minha irmã. Na obra de Deus, cada um tem o seu espaço. Não queira queimar uma etapa, isso não estava nem no meu esboço aqui. Não queira pular uma etapa, vá devagar. Primeiro engatinhe, depois sente, depois ande. Um dia você vai correr e em nome de Jesus voará para a glória de Deus, não é para nós, não é para você.
cada um tem o seu espaço, todos são importantes. Porque não há uma boa noite, não há uma alegria se a recepção não fizer bem o seu trabalho. Não há aqui um quebrantamento se a palavra que é cantada, ela não falar aos corações de quem está aqui, quem está acompanhando pela internet. Não há um trabalho bem feito, um serviço de celebração ao Senhor, se nós não tivermos na mesma visão, no mesmo propósito. E entendendo o processo, Neemias reúne o povo e começa a distribuir as funções e dizer, gente, estamos nessa juntos. Eu estou junto com vocês, em algum momento eu vou pegar com a mão na massa, em outro eu vou dar as ordens, vou dizer, ali está faltando uma brecha, ali você fica com a trombeta quando o inimigo chegar, nesse ponto você fica com a espada. Aqui nós somos um só corpo. Queridos, no seu processo de reconstrução, entenda o processo, porque ele é difícil, ele não é fácil. O processo de reconstrução exige algumas etapas. O processo de reconstrução, e nós vivemos isso aqui, em breve vocês verão, mas no início eu acompanhei o primeiro processo da demolição, o primeiro processo da reconstrução, que é a demolição. Quando você vê aquilo descendo, caindo, e depois você parte para a remoção dos entulhos, e aí você começa a ver o que tem de errado. Querido, preste atenção, tem coisas na minha vida e na sua vida que precisam ser derrubadas sim. Precisam cair em nome de Jesus. São altares que não são a Deus e precisam cair. E essa demolição expõe quem nós somos diante de Deus. É como Davi, quando entra em Jerusalém, ele se sentiu tão livre, tão leve, que ele não tinha condições de entrar na presença de Deus se não fosse nu. Aquilo escandalizou o povo, mas ele dizia, eu estou aqui diante do meu Deus como eu sou, rasgando o meu coração. E é isso que nós precisamos entender, porque quando há a segunda etapa na remoção de entulhos, as verdades aparecem. Com certeza, quando Neemias recomeçou ali, apareceram algumas emendas que deveriam ser refeitas. Isso dá trabalho. E tem gente, repito, que não quer passar por esse processo, que quer pular etapa, já quer demolir, já quer reconstruir. Calma, cada coisa tem o seu momento. Entenda esse processo como Neemias entendeu, remova os entulhos e depois comece o reforço estrutural. O reforço estrutural é você olhar para a obra e falar assim, esse alicerce aqui é bom, esse continua, esse aqui está comprometido, vamos tirar e vamos reconstruir, vamos refazer. É você olhar o tempo inteiro para a sua vida e entender que os alicerces precisam ser reforçados. E Neemias entendeu isso. Depois ele vai para a parte final, que é a reedificação, quando começa a surgir a obra. Quando os muros de Jerusalém começaram a surgir de novo, o povo ficou orgulhoso. A minha identidade está restaurada. Quando o inimigo começar a ver a sua identidade sendo restaurada em Cristo, a reedificação vai começar. Mas você precisa entender o processo. E depois vem a parte final. Tem o acabamento. Aquela parte que você começa a dar um brilho aqui, um brilho ali. É a parte que você começa a andar para você voar, que é a hora da inauguração. E quando os muros são refeitos, lá no capítulo 11, 12, Neemias está feliz com tudo que aconteceu. E ele volta depois, ele volta para o Império Medo-Persa, cumpre o seu serviço lá. Isso é muito importante, ele volta para lá. E depois ele regressa no capítulo 13, alguns anos depois, e vê que Jerusalém continua do mesmo jeito. Apesar de alguns erros do povo, eu disse, o povo de Israel é cíclico, erra em vários momentos, Neemias percebe que a obra em que ele foi instrumento estava reedificada. E a inauguração aconteceu. Eu não sei qual é a sua situação hoje, mas se nós não entendermos as etapas do processo, pulando cada uma delas, eu e você não vamos conseguir reconstruir os muros da nossa vida. A nossa Jerusalém cairá diante de Deus. E aí a gente tem que começar de novo o processo de reconstrução. Então, em primeiro lugar, ele entendeu e valorizou cada etapa do processo. E nessa noite eu e você somos desafiados. Em segundo lugar, não perca o foco e vigie a sua reconstrução. Lembra que eu falei das 5 chaves que Neemias entendeu? Uma delas era essa. A primeira era entender o processo, a segunda era vigiar. Meu irmão, não cante vitória antes do tempo. Entenda que o inimigo vai atacar o seu processo de restauração. Se a sua vida está derrubada diante de Deus, se você está enfraquecido ou enfraquecida, os alicerces estão abalados, nesta noite o Senhor te convida a reedificá-los, a reforçá-los, a reedificá-los. Mas isso tem que ser feito do mesmo modo que Neemias nos ensina, com constante vigilância e oração. O que significa? Que enquanto você está buscando a Deus, o inimigo vai falar no seu ouvido e a voz dele será aumentada. As propostas
aumentarão, serão em profusão, mas você vai dizer: eu sei em quem eu tenho crido, e vive para sempre o meu Redentor. Você precisa ter essa visão. Neemias entendeu que tinha uma grande obra a fazer. Não dê ouvidos ao inimigo nesse momento, não dê bola, vamos dizer assim, popularmente falando, não dê bola ao que o diabo e os seus asséculos vão dizer. Não perca o foco, aproveite o momento para você se dedicar ainda mais na reconstrução dos alicerces da sua vida. Aproveite para crescer no Senhor. A estratégia é trabalhar, a estratégia é orar. O que Neemias fez foi isso, e nossa estratégia tem que ser a mesma. Precisamos buscar ao Senhor de dia e de noite, porque vai chegar um tempo que a gente não vai conseguir. Buscar ao Senhor enquanto se pode encontrá-lo. Vai chegar um dia que isso não será possível, mas enquanto é possível, buscai ao Senhor, e Ele vai ajudá-lo nesse tempo de reconstrução. Reforce o processo, reforce o propósito, vigie em todo o tempo, e como no caso de Neemias, se você precisar agir contra o inimigo, o repreenda, porque há autoridade no poder e no nome de Jesus. Se o inimigo vier contra você, você repreenda. Você está orando em casa, sentiu uma opressão, Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo agora toda a ação do inimigo. Senhor, em nome de Jesus, traz paz ao meu coração, não permita que minha mente se perturbe com isso. Declare, diga a Deus o quanto você o ama, o quanto você está focado nesse propósito, e permita que o Senhor molde você no processo de edificação. Vigie, ore constantemente, porque o Senhor quer restituir, reconstruir os seus muros. Afinal de contas, a palavra de Deus diz, e você vai fazer um coro comigo com certeza: maior é o que está em nós do que? Vamos lá, maior do que no processo de reedificação. Declare sempre isso, que nesse processo, reconstruindo seus muros, maior é o que está em você do que os inimigos vão dizer. Maior é quem está contigo, maior é o Senhor nesse processo de reconstrução. Por fim, não há destruição que não possa ser reconstruída por Deus. Aleluia. Não há reconstrução, não há destruição que não possa ser refeita por Deus. A Bíblia diz, Lucas capítulo 1, versículos 37 em diante, questionado sobre o poder de Deus, o que o Senhor diz? O Senhor Jesus fala: há coisas que para os homens parecem impossíveis, mas para Deus é perfeitamente possível. Para Deus não há impossíveis. Enquanto Sambalate, Tobias, Gesem duvidavam de Neemias, Neemias invocava o nome do Senhor, vigiava, orava, trabalhava, respeitava o processo e dizia: maior é o que está em mim do que está no mundo. Maior é quem me chamou para esse propósito de reconstrução do que você está dizendo. Não há muro que não possa ser reconstruído no poder do Senhor. Não há vida destruída, seja por quem for, pelas nossas decisões, por ações do inimigo. Não há vida destruída que não possa ser reconstruída. Não há muro abalado que não possa ser refeito. No poder do Senhor, eu e você fomos feitos mais do que vencedores. E somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Portanto, esse último ponto, a última experiência de Neemias, é muito fundamental para nós. Não há destruição que não possa ser refeita pelo poder do Senhor. A gente às vezes duvida, eu e você temos dúvidas. Neemias, como eu disse no início, sabia quem o tinha chamado. Neemias confiava no Senhor, entendeu e focou no propósito. O desafio para mim e para você nessa noite é isso: que você e eu entendamos o processo, vivamos e respeitamos o processo, respeitemos o processo, e no final a gente vai colher o fruto do propósito. A nossa vida restaurada, a nossa vida reedificada, tudo ao seu redor acontecendo, Deus trabalhando em você e principalmente através de você, para a reconstrução dos muros da sua vida, para a reconstrução daquilo que ficou abalado, seja por decisões erradas ou pelo que o inimigo fez. Não importa, Deus nessa noite declara que do mesmo jeito que Ele reconstruiu um muro, Ele vai reconstruir a sua vida. Ele tem poder para tal. Os seus pensamentos podem ser os piores, mas a palavra de Deus diz que os pensamentos do Senhor são muito maiores e mais elevados. Jeremias capítulo 29 diz que os seus planos são maiores do que os nossos, e só Ele sabe os pensamentos de paz que tem ao nosso respeito.
Portanto, a vitória já está na mão de Deus. A vitória nessa jornada já está disponível a você. Basta que você entenda, respeite, entenda, viva, participe desse processo, confiando o tempo inteiro de que o Senhor é contigo e Ele quer reconstruir a sua vida. Neemias foi exitoso. Neemias conquistou. Neemias foi instrumento de Deus. E esse Deus que reconstrói, o Deus que transforma, que mudou a vida de Moisés, que mudou a vida de Isaías, que mudou a vida do povo de Israel, que mudou a vida de Neemias, Ele quer mudar a sua vida nessa noite. Ele quer reconstruir a sua vida. Quem sabe a sua família está destruída. Quem sabe os alicerces da sua fé estão abalados. Eu não sei qual é a sua situação, eu sei qual é a minha. E os meus alicerces o Senhor nesse texto transformou. Sabe por quê? Eu concluo dizendo, Provérbios capítulo 18, versículo de número 10. O nome do Senhor é torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Aleluia! Porque quem confia no Senhor jamais será abalado. Quem confia no Senhor, na torre forte, tem a sua vida transformada. Quem entrega o seu caminho ao Senhor, como diz o salmista no Salmo 37, 5, e confia nele, tudo mais Ele fará. Quero te convidar nessa noite a você entregar a sua vida ao Senhor. Entregar essa reedificação, essa reestruturação, tudo isso, essa reconstrução, esse processo doloroso, esse processo difícil, nas mãos do Todo-Poderoso, que é o grande construtor. Ele é o arquiteto, Ele transforma as nossas vidas, Ele muda a mim e a você, Ele transforma os nossos corações, Ele edifica a nossa vida. Eu quero te desafiar a ficar de pé nesta noite, para nós orarmos juntos. E eu gostaria que essa canção fosse a sua oração. Que você proclame o que essa canção diz.